começar, Prabhu. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Yadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataram Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Vrindavana Pate Jaya Soma Soma Mole Sanaksanandana Sanatana Naradeja Gopishara Vraja Vilas Yugangri Padme Prema Prayacha Nirupadhi Namo Namaste Namaste Narasimhaya Praladala Dadaine Hiranyakashipu Vakha Shilatanka Nakalai Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narotama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shiru Sanatana Bhattara Ghunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Ghunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 9, 10, né? Capítulo 10, verso 4, eu acho. 4 e 5, né? É isso aí. Capítulo 10, versos 4 e 5. Buddhir Jnanam Asamoha Khamma Satyam Dhamasama Sukham Dukkham Bhavo Bhavo Bhayam Cha Bhayam Evacha Ahimsa Samata Tusti Stapodhanam Yaso Yasa Bhavanti Bhava Bhutanam Mata Eva Prita Vidha. Tradução. Inteligência, conhecimento, liberdade da dúvida e da ilusão, perdão, veracidade, autocontrole e calma, prazer e dor, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia são criados tão somente por mim. Significado: todas as diferentes qualidades das entidades vivas, sejam elas boas ou más, são criadas por Krishna e são descritas aqui. Inteligência se refere ao poder de analisar as coisas na perspectiva apropriada. E conhecimento se refere à compreensão do que é espírito e o que é matéria. O conhecimento ordinário obtido por uma educação universitária pertence apenas à matéria e não é aceito aqui como conhecimento. Conhecimento significa saber a distinção entre espírito e matéria. Na educação moderna, não há conhecimento sobre o espírito.
Eles simplesmente cuidam dos elementos materiais e das necessidades corpóreas. Por isso, o conhecimento acadêmico não é completo. Asamoha Você vê, liber... ó, por isso é que conhecimento nas escolas e universidades é muito falho, porque eles tiram conhecimento espiritual, ou seja, religião, da educação da criança e depois do jovem. É igual o Swami Prabhupada falou. Então ela não é completa. Na verdade, se torna falha em Kali Yuga, cada vez vai deteriorando até o ponto que chegou hoje. Ou seja, o errado é o bom e o bom é errado. Justamente por causa disso aqui, ó. Você tira a religião, o conhecimento das escrituras, que fala sobre caminho espiritual, da educação, automaticamente ela se torna incompleta e falha. Isso gera um caos educativo nas massas que resulta na sociedade. E aí, a coisa final que acontece é essas coisas que a gente vê hoje aí. Esses lances aí de aborto, todas essas coisas aí que acontecem, anormais, querendo mudar a língua portuguesa, não existe eu, ela, ele mais. Todas essas aberrações aí é justamente isso, porque tira conhecimento espiritual, sobra o quê? Coisa material inventada pelo homem. O homem é naturalmente falho, era de Kali, era escura, cada vez entra a mentalidade piorando, tira as escrituras disso, só vai deteriorando. São Prabhupada falava muito disso. Isso em 1960, 70 ele já falava. Já se passaram 50 anos, então é natural da coisa ir deteriorando cada vez mais. Até igual os Vedas falam, o homem vai virar canibal. O Srimad Bhagavata, 11º canto, fala isso. A degradação a gente está vendo hoje e ainda tende bastante a piorar justamente por esse motivo. Tira a religião, tira Deus da escola, da universidade, sobra tudo incompleto, falho, demoníaco. Justo o que ele falou aqui. Vamos lá. Asamoha, liberdade da dúvida e da ilusão, pode ser alcançado quando não se é hesitante e quando se compreende a filosofia transcendental. Aqui, ó, aqui vem a resolução do problema para isso, ó. São Prabhupada falou, a resolução do problema. Alguém que está livre da dúvida e ilusão não vai hesitar quando compreender a filosofia transcendental espiritual, ou seja, ele vai ver o que está certo e o que é errado. Ele não vai ficar igual muita gente, vai hesitar isso, talvez, ou então vai cair na armadilha de falso profeta ou falso político, não. Ele vai ver. Aqui, ó, não vai ser hesitante, ele vai ficar livre de dúvida e ilusão. Nem que o mundo inteiro siga o errado, mas esse tipo de pessoa aqui vai ficar livre de ilusão se ele conseguir compreender filosofia espiritual. Então, tal pessoa não vai ser enganada por nada. Essa é a única saída. Vamos lá. Pouco a pouco, mas seguramente, a pessoa se liberta da confusão. Não se deve aceitar nada cegamente. Tudo deve ser aceito com cuidado e com cautela. Deve-se praticar o kshama, perdão, e deve-se desculpar as menores ofensas dos outros. Satyam, veracidade. Significa que se deve apresentar os fatos como eles são para o benefício dos outros. Não se deve deturpar os fatos. De acordo com as convenções sociais, disse que uma pessoa só deve falar a verdade quando esta é agradável para os outros. Mas isto não é veracidade. Deve-se falar a verdade de uma maneira direta e franca, para que os outros compreendam realmente quais são os fatos.
Se um homem é um ladrão e se as pessoas são advertidas de que ele é um ladrão, esta é a verdade. Ainda que às vezes a verdade seja desagradável. A pessoa não. E muita gente, você vê, isso é outra coisa importante. Tem gente que pega, Swami Prabhupada falou aqui, tem gente que pega do Mahabharata, tem a passagem do Mahabharata que fala que só deve falar palavras agradáveis. Por quê? Eles não conseguem harmonizar a aparente contradição. Em vez de pegar a palavra de Swami Prabhupada no Gita, que é a essência de todos os Vedas, eles vão em outras escrituras que ele nem traduziu. Vai no Mahabharata e pega coisas que não é destinado para os espiritualistas. E aí cria essa confusão. Então, por isso, Swami Prabhupada deixou claro, ó, esse tipo de filosofia, ó, de acordo com convenções sociais, não é para a espiritualidade. De acordo com a espiritualidade, ó, a pessoa deve falar sempre a verdade, mesmo que causa dor aos outros. Senão ela vai estar alimentando o pecado no outro. Eu vou deixar de falar a verdade, porque se eu falar a verdade, talvez a pessoa vai ficar minha inimiga, ou eu não vou ser capaz de explorar ela se eu quiser alguma coisa material. Qual o benefício que vai ter nessa tipo de ação? Nenhuma. Que a pessoa vai continuar na ilusão e a pessoa que não falou vai perder a oportunidade de ajudar o outro. Então os dois não vão ser beneficiados por essa atitude. O Swami Prabhupada deixa claro para o Gurudeva que Maharaj sempre falava isso também. A verdade deve ser falada, mesmo que cause dor aos outros. Porque mesmo se a pessoa sentir ofendida por uma verdade, ainda assim, aquilo sendo verdade, vai ficar ali na mente da pessoa e uma hora ela vai realizar aquilo. Que aquilo que a Escritura falou que era verdade e o que ela pensou era errado. Pode até não ser nessa vida, mas em alguma vida ela vai realizar isso. Então é sempre bom falar a verdade. Se alguém refreia de falar a verdade para agradar, tal pessoa, vamos falar do Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, jamais pode ler as escrituras ou falar as escrituras. Ela é um falso pregador. O Swami Prabhupada é o verdadeiro pregador e comentou aqui. Deve ser direta. Se a pessoa for um ladrão, qual o problema falar, avisar os outros, essa pessoa é ladrão? Nenhum, ela está ajudando as outras. Se ela deixar de falar, aquele ladrão vai roubar os outros. Qual o benefício vai ter nisso? Nenhum. Então, isso é outra qualidade importante. Satyam, veracidade significa isso. Não deve se restringir de falá-la. A veracidade exige que se apresente os fatos como eles são para o benefício dos outros. Esta é a definição de verdade. Autocontrole significa que não se deve usar os sentidos para gozo pessoal desnecessário. Não há proibição contra a satisfação das necessidades próprias dos sentidos, mas o gozo desnecessário dos sentidos é prejudicial para o avanço espiritual. Por isso, deve-se restringir os sentidos do uso desnecessário. Similarmente, a mente não deve transigir em pensamentos desnecessários. Isto se chama samá, ou calma. Também não se deve perder tempo deliberando sobre como ganhar dinheiro. Isto é um abuso da faculdade de pensar. Deve-se usar a mente para compreender a necessidade primordial dos seres humanos. E esta necessidade deve ser apresentada de parte das autoridades. Deve-se desenvolver o poder de pensamento na associação com pessoas que são autoridades nas escrituras, pessoas santas, mestres espirituais e aqueles cujo pensamento está altamente desenvolvido. Sukham, prazer ou felicidade, deve estar sempre naquilo que é favorável para o cultivo do conhecimento espiritual da consciência de Krishna. É similarmente aquilo que é doloroso ou causa sofrimento, é aquilo que é desfavorável para o cultivo da consciência de Krishna.
Deve-se aceitar qualquer coisa que seja favorável para o desenvolvimento da consciência de Krishna, e deve-se rejeitar qualquer coisa desfavorável. Isso aqui é a essência de tudo que a gente segue, ó. Aceitar o favorável, chama anukula e pratikula. Aceitar o favorável e rejeitar o desfavorável. É só pensar, qualquer atividade que a gente vai fazer, a gente pensa, isso tem alguma ligação com as escrituras ou com Deus? Ou não? Se tiver, está favorável. Se não tiver nenhuma relação, seja direta ou indireta, é desfavorável. Então, basicamente, a consciência de Krishna é isso. Tudo que é favorável deve ser aceito, tudo que é desfavorável deve ser rejeitado. Deve-se compreender que bhava, nascimento, refere-se ao corpo, quanto à alma. Não há nem nascimento nem morte. Isto nós discutimos no começo do Gita. Nascimento e morte se aplicam à corporificação de uma pessoa no mundo material. O medo se deve à preocupação pelo futuro. Uma pessoa em consciência de Krishna não tem medo porque suas atividades não tem medo porque por suas atividades ela está segura de voltar para o céu espiritual, de voltar ao lar, de voltar ao Supremo. Por isso seu futuro é muito brilhante. Entretanto, outras pessoas desconhecem o que o seu futuro lhes reserva. Não têm conhecimento do que lhes reserva a próxima vida. E por isso por isso estão em constante ansiedade. Ah, isso é, você vê, essa é que é a causa da ansiedade, tá vendo? Quem não pratica a vida espiritual séria vai ficar sempre em ansiedade porque no íntimo não sabe para onde que vai depois da morte, que é o maior medo de todo mundo. Então isso vai causar grande ansiedade. Aí se a gente está praticando firme, todo dia ali, cada vez mais conectando, acaba a ansiedade. E a gente já está seguro no caminho. E uma vez que a gente sente isso interiormente, sabendo, sentindo que a gente está no caminho, acaba essa ansiedade. Então, essa é a raiz de todo o problema. Ó, Se queremos nos libertar da ansiedade, o melhor caminho é compreender Krishna e situar-nos sempre em consciência de Krishna. Dessa maneira, nos livraremos de todo medo. No Srimad Bhagavatam se afirma que o medo é causado por nossa absorção na energia ilusória, mas aqueles que estão livres da energia ilusória, que estão seguros de que não são o corpo material, de que são partes espirituais da Suprema Personalidade de Deus e estão, portanto, ocupados no serviço transcendental da divindade suprema, não tem nada a temer. Seu futuro é muito brilhante. Este medo é a condição de pessoas que não estão em consciência de Krishna. Abhayam, destemor, só é possível para uma pessoa em consciência de Krishna. Ahimsa, não violência, significa que a pessoa não deve fazer nada que ponha a outros em miséria ou em confusão. As atividades materiais que tantos políticos, sociólogos, filântropos, etc., prometem não produzem resultado muito bom, porque os políticos e os filântropos não têm visão transcendental. Eles não sabem o que é realmente benéfico para a sociedade humana. Ahimsa significa que as pessoas devem treinar-se de tal maneira que possam lograr a utilização completa do corpo humano. O corpo humano destina-se à realização espiritual, de modo que qualquer movimento ou qualquer comissão que não conduza a este fim cometem violência contra o corpo humano. Aquilo que fomenta a futura felicidade espiritual das pessoas em geral chama-se não violência. Samatha, equanimidade, se refere à liberdade do apego e aversão. Estar muito apegado ou estar muito desapegado não é o melhor.
deve-se aceitar este mundo material sem apego ou aversão. Similarmente, deve-se Aqui alguém pode interpretar errado aqui. Ele falou não deve ficar muito apegado nem muito desapegado. E aí? Significa que deve apegar as coisas do mundo, mas nem tanto ou não? Já falamos isso aqui várias vezes. Ô, Prabhu, o que eu Muita gente pode entendi pensar assim. que a gente, desapego não quer dizer que a gente larga tudo, mas que a gente faça tudo em consciência de Krishna, né? A gente não Isso. pode desapegar de nada. Boa. Ele está falando do desapego tudo dos Mayavadis, que pensa, não, tudo é ilusório, larga tudo para lá. É outro tipo de desapego. Aí não significa, porque falando aqui, muita gente pode pensar, não deve largar tudo, então não tem problema, vou continuar apegado à família, dinheiro, trabalho, essas coisas, não vai ter problema, só não devo apegar muito. Mas não é isso que está falando aqui. São Prabhupada nunca falou. Ele fala que a gente não deve se apegar a nada no mundo. Mas não é que deve julgar tudo ilusório e dispensar, não. Usar aquilo em consciência de Krishna. Nesse sentido. Ver tudo com relação a Krishna. Esse é real desapego. Ver a familiar não como conectado com o nosso corpo, sendo nosso, mas como servente de Krishna. Ver o nosso corpo não como sendo usar para o nosso próprio prazer, mas usar ele a serviço de Krishna. Nosso dinheiro não para o nosso prazer, mas para propagar a consciência de Krishna. E assim tudo conectado com Krishna. Isso é real renúncia, nesse sentido que falou aqui. Não é que pode ficar um pouquinho apegado, não. Vamos lá. Similarmente, deve-se aceitar aquilo que é favorável para prosseguir a consciência de Krishna. Aquilo que é desfavorável deve ser rejeitado. Isso se chama samatha, equanimidade. Uma pessoa em consciência de Krishna não tem nada que rejeitar nem aceitar a menos que seja útil para a prossecução da consciência de Krishna. Tusti, satisfação. Significa que a pessoa não deve ficar ansiosa por acumular mais e mais bens materiais através de atividades desnecessárias. Ela deve se satisfazer com qualquer coisa que obtenha pela graça do Senhor Supremo. Isso se chama satisfação. Tapas significa austeridade ou penitência. Existem muitas regras e definições nos Vedas que se aplicam aqui, como se levantar bem cedo pela manhã e tomar um banho. Às vezes é muito penoso levantar-se cedo pela manhã, mas qualquer incomodidade voluntária que a pessoa possa sofrer neste sentido se chama penitência. Similarmente, há prescrições para jejuar em certos dias do mês. Talvez a pessoa não esteja inclinada a praticar tal jejum, mas por causa de sua determinação de fazer avanço na ciência da consciência de Krishna, ela deve aceitar tais incomodidades corpóreas que são recomendadas. Isso é outra coisa importante. Às vezes a gente não quer fazer uma coisa, mas se alguém quer avançar em consciência de Krishna em Bhakti, a vida espiritual, ela vai fazer sabendo que aquilo vai ser proveitoso para ela, mesmo ela não desejando. Então isso também é importante se alguém quer progredir nessa vida. Porque senão fica, vou fazer só se eu quiser, se eu achar bom, senão eu não vou fazer. Aí não tem jeito de progredir. Então isso aqui que falou também é necessário. Vamos lá. Contudo, não se deve jejuar desnecessariamente ou contra as injunções védicas. A pessoa não deve jejuar por algum propósito político. Tal jejum é descrito no Gita como jejum em ignorância. Até tem gente agora chamando para jejum agora, né? Aqui, ó, no Gita deixa claro que isso é jejum no modo da ignorância. Não deve fazer
com esse sentido. Vamos lá. E qualquer coisa feita em ignorância ou paixão não conduz ao avanço espiritual. No entanto, tudo que uma pessoa faça no modo da bondade faz com que ela avance, e o jejum feito segundo as injunções védicas enriquece a pessoa com conhecimento espiritual. No nosso caso, jejum, de acordo com a instrução védica, é só no Ekadas. São 2 vezes por mês e nos dias de Vishnu, que é Gora Purnima, Ramanava, Krishna Janmastami, Baladev Purnima, Nityananda Trayodasi, Advaita Saptami, todos esses dias. A gente só faz esse jejum. Eu não faço igual tem gente que faz 3 dias de jejum, vou fazer um dia, 7 dias de jejum, 12 dias, não. Isso é no modo da paixão e ignorância. Não é recomendado para quem quer progredir espiritualmente. Então, por isso é que a gente só jejua nesses dias de Ekadasi e nesses outros. Vamos lá. Quanto à caridade, a pessoa deve dar 50% de seus ganhos para alguma boa causa. E qual é esta boa causa? É aquela que se conduz segundo a consciência de Krishna. Esta é não somente uma boa causa, mas é a melhor causa. Porque Krishna é bom, sua causa é boa. Desse modo, deve-se dar caridade a uma pessoa que se ocupa em consciência de Krishna. De acordo com a literatura védica, está prescrito que se deve dar caridade aos brahmanas. Esta prática ainda é seguida, embora não muito bem do ponto de vista da injunção védica. Mas ainda assim, a injunção é que se deva dar caridade aos brahmanas. Por quê? Porque eles estão ocupados no cultivo superior do conhecimento espiritual. Supõe-se que um brahmana consagra toda a sua vida a compreender o Brahman. Um brahmajana é aquele que conhece Brahman. Ele é denominado um brahmana. Desse modo, oferece-se caridade aos brahmanas, porque uma vez que eles estão sempre ocupados em serviço espiritual superior, eles não têm tempo para ganhar sua subsistência. Na literatura védica, declara-se que também deve-se proporcionar caridade à pessoa da vida renunciada, o sannyasi. Os sannyasis mendigam de porta em porta, não por dinheiro, mas por propósitos missionários. O sistema é que eles vão de porta em porta para despertar os chefes de família do sono da ignorância, porque os chefes de família estão ocupados em assuntos familiares e se esqueceram de seu verdadeiro propósito na vida: despertar sua consciência de Krishna. A missão dos sannyasis é ir como mendigantes até os chefes de família e estimulá-los a serem conscientes de Krishna. Como se diz nos Vedas, a pessoa deve despertar e lograr o que lhe corresponde nesta forma humana de vida. Este conhecimento e método é distribuído pelos sannyasis, de modo que se deve dar caridade à pessoa de vida renunciada, aos brahmanas e aos boas causas similares. Brahmanas e aos boas causas similares, não a qualquer causa caprichosa. Yasa, fama, deve estar de acordo com o Sr. Chaitanya, que disse que um homem é famoso quando é conhecido como um grande devoto. Esta é a fama verdadeira. Se a pessoa se torna um grande homem em consciência de Krishna e é conhecida, então ela é realmente famosa. A pessoa que não tem tal fama é infame. Todas essas qualidades se manifestam por todas as partes do universo, na sociedade humana e na sociedade dos semideuses. Há muitas formas de humanidade em outros planetas, e essas qualidades se encontram nestes planetas. Agora, para a pessoa que quer avançar em consciência de Krishna, Krishna cria todas essas qualidades, mas a própria pessoa as desenvolve dentro de si mesma. A pessoa que se ocupa no serviço devocional do Senhor Supremo desenvolve todas as boas qualidades, conforme a disposição do Senhor Supremo. De tudo que encontramos
encontremos, seja bom ou mal, a origem é Krishna. Neste mundo material não se pode manifestar nada que não esteja em Krishna. Isto é conhecimento. Embora saibamos que as coisas estão situadas diferentemente, devemos compreender que tudo flui de Krishna. Isso vai contra a ideia de Satã como inimigo de Krishna, criando as qualidades. Não, Krishna cria todas as qualidades. Aí a pessoa vai ver qual vai desenvolver, se é as boas ou se é as ruins. Aqui falou várias qualidades boas. Isso o devoto desenvolve naturalmente através da prática de Bhakti. Quer ver, doação deve ser dada para a consciência de Krishna, 50%. Austeridade, a gente falou. Equanimidade, sem apego, nem aversão. Satisfação interior. Fama deve ser dada para os grandes devotos de Krishna. As qualidades envolvem alguém que pratica Bhakti da maneira correta. Realmente correta. Alguém aí? Prabhu, quando você referiu ali ó, que os sannyasis vão de casa em casa, eles vão de casa em casa batendo nas portas ou... Antigamente, nas escrituras era assim. Hoje em dia mudou um pouco. Mas na época do meu mestre, por exemplo, eles faziam isso ainda. Muitas vezes. Ia de porta em porta, pegava alguns centavos de cada lugar. Para coletar para ir para o templo. Nunca muito em um só lugar. Pegava alguns centavos de uma casa, algumas de outra. Mas é de acordo com o ambiente também. Por exemplo, no Ocidente, se alguém fizer isso, ele vai morrer de fome, né? Não vai ter nem lugar para dormir, nem para adorar a deidade. E aqui é outra cultura. E lá na Índia também, deu os templos prontos. Hoje em dia, os templos que já estão prontos, foi criado com muito sacrifício através desse processo. Hoje em dia não tem necessidade de perder tempo batendo de porta em porta o dia inteiro. É melhor ficar pregando dentro do templo para 50, 100 pessoas. Mas Gurudev fez isso muito. Ele conta na biografia. A gente sabe que na Gaudiya Mata, no começo, não tinha nada. Começou do zero, né? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur começou esse projeto de pregação. Antes não tinha. Eles começaram do nada dessa maneira. Interessante. Só que tem uma coisa, né? De novo, a atitude externa pode ser a mesma, a interior é que conta. Alguém pode usar isso aqui e falar que está batendo na porta para alertar os outros, mas querendo só o dinheiro para encher a barriga. Mas aqui, por isso São Prabhupada falou, eles vão com o desejo de alertar. A principal missão é alertar os chefes de família, porque estão ocupados em vida familiar, esqueceram de Cristo. Alertar a consciência de Cristo. O objetivo real não é pegar dinheiro para manter o corpo, não. Aí que está o negócio. De novo, o interior é que conta. Sim, despertar eles, né? Pra conseguir. Você vê, Gurudeva ia, ele pegava não mais de 5 paixas por casa. 5 paixas é como se fosse 1 centavo. Não dá para comprar nada. Ele sabia que a pessoa dando isso e ele entregando na mão de Kesha Maharaj, que usar na missão de Saraswati Thakur, com 1 centavo a pessoa ia ganhar um crédito inimaginável para ela. Ou seja, ela ia ganhar um sukriti só de dar aquele centavo. Não ia fazer falta para elas, 1 centavo nem nada.
Só que ela ia ganhar muito sucrite com aquilo, e ao mesmo tempo ia ajudar a missão de Saraswati Thakur. Esse aqui era o objetivo. E tem uma regra que o chefe de família dá 50% que ele ganha para isso. Se ele for real chefe de família, grihasta, propriamente iniciado e tal. A gente vê os discípulos de Saraswati Thakur, tinha vários deles que davam muito mais de 50%. Tem um que chamava Shakticharan, que depois virou Shakticharan Das Babaji Maharaj. Ele deu quase tudo. É o primeiro discípulo, que depois virou Srila Bhakti Vilas Tirtha Goswami Maharaj, chamava Prabhupada Sexta. Muitos falam que era um dos primeiros discípulos de Saraswati Thakur, um dos melhores, que depois virou Srila Bhakti Vilas Tirtha Goswami Maharaj também. Ele trabalhava e entregava o dinheiro na mão do Saraswati Thakur. E no meu mestre também teve um discípulo americano que vendeu tudo da casa, joias da esposa, tudo, entregou todo o dinheiro na mão de Gurudeva. E aí com esse dinheiro, Gurudeva fez um altar novo para Arado Vinod Bihari, que estava muito degradado, já tinha mais de 50 anos. Arrumou o templo de Kesha de Gaudiya Mata, que estava bem, que era bem precário. E ele vendeu tudo para isso. Então, até mais de 50, muitos deram para a missão de Chaitanya Mahaprabhu. Eles conseguiram muito mais com isso, que é crédito com aqueles que podem salvar a alma deles e a nossa na hora da morte. E a verdadeira realidade que a gente está indo é a morte. O dinheiro não vai salvar a gente naquela hora. Então, isso é o dever de chefe de família, um dos deveres. Alguém mais? Verso 6. Mahashaya Saptapurve Chattvaru Manavas Tatha Madhava Manasa Jata Jisam Loka Ima Praja. Tradução. Os 7 grandes sábios e mais antigos do que eles, os 4 outros grandes sábios e os manus, progenitores da humanidade, vêm de mim, nascidos de minha mente. E todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Significado. O Senhor está dando uma sinopse genealógica da população universal. Brahma é a criatura original, nascida da energia do Senhor Supremo, que é conhecida como Hiranyagarbha. E de Brahma, todos os 7 grandes sábios, e antes deles 4 outros grandes sábios, chamados Shanaka, Sanada, Sanatana e Sanatana Kumara. E os 14 manus são manifestados. Todos esses 25 grandes sábios são conhecidos como os patriarcas das entidades vivas em todo o universo. Há inúmeros universos e inúmeros planetas em cada universo. E cada planeta é habitado por diferentes variedades de seres vivos. Todos eles nasceram destes 25 patriarcas. Segundo os cálculos dos semideuses, Brahma submeteu-se a 1000 anos de penitência para, pela graça de Krishna, poder aprender a criar. Então, de Brahma vieram Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanata Kumara. Depois Rudra, e em seguida os 7 sábios. Deste modo, todos os brahmanas e kshatras
nasceram da energia da Suprema Personalidade de Deus. Brahma é conhecido como Pitamhana, o avô de Krishna. É conhecido como Tapitamaha, o pai do avô. Afirma-se isso no 11º Peraí, capítulo. o avô de Krishna? Você falou? Não, Ah, Brahma é conhecido como Pitamaha, o hum, avô, e Krishna é conhecido como Prapitamaha, ah, o pai do avô. hum. Afirma-se isso no 11º capítulo do Bhagavad Gita. E assim acontece a povoação do universo de entidades vivas, de seres humanos. Dessa maneira, falou aqui. Hiranyagarbha Vishnu vem Brahma. Brahma vem os sete sábios, grandes sábios, depois os Manus, são os progenitores, Prajapatis, deles vem a humanidade. Dessa maneira a Terra é povoada. E os outros planetas também. São cheios, são enchidos de entidades vivas. Deu um resumo aqui. Assim que é povoada, começa a população no universo material. Quem tem dúvida aí? Verso 7. Etam vibhutim yogam cha mamajo veti tattata sovikalpena yogena jujjate natra samsaya. Tradução. Aquele que em verdade conhece minha glória e poder ocupa-se em serviço devocional puro. Quanto a isto, não há dúvida. Significado. O ponto mais elevado de perfeição espiritual é o conhecimento da Suprema Personalidade de Deus. A menos que a pessoa esteja firmemente convencida das diferentes opulências do Senhor Supremo, ela não pode se ocupar em serviço devocional. Geralmente as pessoas sabem que Deus é grande, mas elas não sabem detalhadamente como Deus é grande. Eis aqui os detalhes. Fala importante aqui, por isso que o Gita é importante, ó. Compreender bem, porque sem realmente saber e ter firme convicção, ou seja, fé firme, sem dúvida, que Krishna é Deus, ninguém pode engajar em serviço devocional a Ele. É impossível. Por isso é que o Gita é importante, ter firme fé nas palavras do Gita na associação de Bhakti. É só assim alguém pode realmente engajar, porque ninguém vai dar a vida, corpo, mente, sentido, família, dinheiro, tudo, para alguma coisa que ela não está realmente convicta que aquela coisa é Deus e é aquilo que vai salvar ela na hora da morte. Ninguém vai fazer isso. A pessoa só vai fazer se ela estiver convicta daquilo. Aí ela vai ter que estar disposta não só a isso, mas dar até a própria vida para aquilo. Por isso é que é importante isso primeiro. Porque senão, como que vai praticar serviço devocional se não sabe se, se aquilo é ou não é? Não tiver convicto daquilo. Por isso que o Gita é extremamente importante, deve escutar ele com fé
na associação de devotos. Por esse motivo aqui. Vamos lá. Se uma pessoa sabe realmente como Deus é grande, então naturalmente converte-se numa alma rendida e se ocupa no serviço devocional do Senhor. Quando uma pessoa conhece de fato as opulências do Supremo, não resta outra alternativa além de se render a Ele. Pode-se conhecer este conhecimento verdadeiro pelas descrições no Srimad Bhagavatam ou no Bhagavad Gita, em literaturas similares. Na administração deste universo, há muitos semideuses distribuídos. Importante que falou aqui, ó, a palavra que usou. Esse real conhecimento pode ser conhecido. Por que falou real conhecimento aqui? Porque aparentemente falou uma coisa que o Gita inteiro falou. Que Krishna é Deus e Ele é grande. Mas na verdade tem um significado bem profundo aqui que falou. Falou, esse real conhecimento pode ser conhecível. Por que falou isso? Esse real conhecimento. É uma coisa aparentemente boba que falou o Gita inteiro. Que Krishna é Deus e que Ele é grande. São Prabhupada falou aqui antes. Falou aqui, ó. Quem estava prestando atenção aí? Vamos ver. Falou antes aí. Ninguém? Ô, Prabhu, não sei se é, mas eu vou responder. Porque não conhece os seus detalhes dele? Não. Conhece e sabe que... Ah, não é isso. Quem ia falar aí? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas se refere às opulências, né? É assim que Não. você realmente, não é? Não. Você Não. conhece ele. Não. Isso falou o Gita inteiro. É. Das opulências. Aí, ó. Tá vendo? Tá prestando atenção muito não, hein? Olha aqui, ó. Falou logo na frase de antes, ó. Se alguém realmente conhece que Deus é grande, naturalmente vai se tornar uma alma rendida. Aqui que tá o negócio. Entendi. É. Se realmente conhece. Por isso é que depois ele falou, se esse real conhecimento. Por isso que quando o São Prabhupada fala conhecimento, não significa saber de qualquer jeito que Krishna é Deus, não. O que adianta a gente falar, Krishna é Deus, mas não rende a ele? Significa que ela não sabe que Krishna é Deus, na verdade. Por isso falou que se na verdade conhece. E se alguém realmente sabe que Deus é grande, e que ele existe, automaticamente vai se render a ele. Não tem outra maneira. Automaticamente ela vai se render, porque acabou, ela vai ter a convicção daquilo. Automático. Não tem condição a pessoa ter convicção plena de que Deus é grande. Deus existe, Deus é grande, misericordioso e que é o único que pode salvar na hora da morte e não se render a Cristo. É impossível. Então, se alguém sabe disso, vai se render a Cristo. Por isso é que falou, isso é real conhecimento. Um conhecimento, quando fala, São Prabhupada sempre fala, o Gita fala, não é igual muita gente pensa. Por isso que falou que se alguém realmente conhece isso, naturalmente vai se tornar uma alma rendida e engajar a si mesmo no serviço devocional ao Senhor. Aí logo depois ele fala, ó, esse real conhecimento pode ser conhecível nas descrições do Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita e outras literaturas. Então isso é real conhecimento. Então alguém que se rende a Krishna possui real conhecimento. Então tem uma grande diferença entre conhecimento normal, mundano,
ou superficial de real conhecimento. Por isso que ele usa a palavra aqui, ó, aqui está em inglês, factual knowledge, significa esse real conhecimento. Significa conhecimento que começa a experienciar aquilo que ela sabe, que ela tem convicção plena naquilo. Então, isso é importante. Bom, Na administração deste universo, há muitos semideuses distribuídos por todo o sistema planetário, e os principais deles são Brahma, o Senhor Shiva, os 4 grandes Kumaras e outros patriarcas. Há muitos antepassados da população do universo, que nascem todos do Supremo Senhor Krishna. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é o antepassado original de todos os antepassados. Estas são algumas das opulências do Senhor Supremo. Quando uma pessoa está firmemente convencida delas, ela aceita Krishna com grande fé e sem nenhuma dúvida, e se ocupa em serviço devocional. Todo este conhecimento particular é necessário para aumentar o interesse da pessoa no serviço devocional amoroso do Senhor. Uma pessoa não deve descuidar de compreender completamente quão grande Krishna é, pois conhecendo a grandeza de Krishna, ela será capaz de se fixar em serviço devocional sincero. é importante compreender, por isso que o Gurudev falava, Swami Prabhupada veio para o Ocidente, falou que Krishna é Deus. Primeiro é isso. Aí depois, quando a gente alcança um nível mais elevado, a gente deve esquecer que Krishna é Deus. E aí a gente vê Krishna como Braja Gopa, Nanda Gopa Braja Strinam Padareno Abhikshanasa, como filho do rei de Braja, Nanda Maharaj. Primeiro deve entender que Krishna é Deus, cheio de opulência, a fonte de Brahma, Shiva, Rudra, a fonte até de Narayana, Rama, Nishinha. Então, primeiro, convicção nisso, se alguém realmente tem convicção nisso, vai se render aos pés de lótus deste Cristo, praticar serviço devocional. E gradualmente progredindo nesse processo. Alguém aí? De novo, ó, diz que fé é importante, fé firme, convicção firme nisso. E aí, por isso é que também associação é importante. Se alguém associa só com devoto, a fé dela fica firme. Com o real devoto, não é qualquer devoto. Se ela associar com ruim devoto, ela não vai ter fé firme. Pelo menos com uma pessoa sincera que realmente está praticando Bhakti, sem mistura, está no caminho. Se ela associa só com isso, ela vai ficar firme. Se associa qualquer outro, ela não vai conseguir essa fé. Por isso que fala a escritura, sadhu sanga, sarva sastrekoi, lava mata sadhu sanga, sarva siddhi roy. Perfeição da vida é associar com devoto. Fala 3 vezes nesse verso. Por esse motivo. Fazendo isso, a pessoa alcança fé, convicção firme. Então ela vai ter que discernir quem é devoto, quem não é. Quem realmente está praticando, quem não está praticando. Depois disso, quem é realmente guru, quem não é guru. Tem que discernir tudo isso. No mundo material também, o que é de acordo com as escrituras, o que não é. Então,
tudo isso é importante, bom discernimento também. Do contrário, a gente vai associar com coisas não divinas, e aí a fé fica fraca. Tem gente que pratica vida espiritual, mas em termos de ideologia no plano material, apoia coisas que é contra as escrituras. Como que vai progredir? Possível. Está com um pé no barco que vai para um lado, o outro pé em outro barco que vai para o outro lado. Como vai progredir? Tem jeito. Por isso que a gente deve manter coisas só favoráveis ao serviço devocional e a Deus. Sempre assim. E aí tudo vai ser favorável, o vento vai ser favorável. Seja material ou espiritual, tudo deve ser favorável para o caminho que vai para Deus, coisas divinas e puras. Se a gente associa qualquer coisa com coisas impuras contra as escrituras, nós vamos acabar sendo contaminados. Isso é fatal. Não é possível se manter puro dessa maneira. Por isso que a gente tem que se precaver com várias coisas. Proteger contra várias coisas, principalmente no mundo de hoje. Como vai proteger? Associando com o devoto, lendo as escrituras, aceitando só o que está nas escrituras, rejeitando o que é contrário às escrituras, recitando Mahamantra, escutando Kirtana, escutando as escrituras, relacionando tudo, até no mundo material, com Deus e com as escrituras. Dessa maneira a gente pode purificando nosso espírito, mente, intelecto, tudo. Aí a gente pode seguir nesse caminho. Mas se falha nisso, acaba aderindo à filosofia satânica e ateísta. Como vai progredir? Impossível. Ninguém vai servir o bom, coisas divinas e demoníacas ao mesmo tempo. Impossível. Então, isso é que é aconselhado aqui. De acordo com o que a gente associa, a gente adquire aquelas qualidades. Isso que deve associar só com devotos, aqueles que estão no caminho da devoção. Tem ideias relacionadas com a devoção e com Deus e com as escrituras. E rejeitar tudo aquilo que é contra esse caminho. A gente fica protegido de qualquer coisa, nem que o mundo inteiro vira demoníaco, a gente é capaz de manter firme nesse caminho se a gente age dessa forma. E é necessária essa firmeza, do contrário, a onda é grande, acaba levando. É grande e poderosa. Se a pessoa não se precaver sobre tudo isso e tiver uma proteção forte através disso, associação, escritura, essa onda acaba levando ela para o mesmo caminho que a maioria vai indo. Acaba achando tudo normal, tudo pode, vida livre, tudo pode, inclusive o pecado deve ser liberado, tudo é bom, tudo é lindo, maravilhoso. E aí eles vão se afundando. Aí sofre nessa vida e na próxima. Você vê o aumento de uso de remédio é justamente por causa disso. Aumento de uso de droga por causa disso. De uso de álcool por causa disso. Então, a gente tem a prova que esse tipo de caminho que a sociedade está indo, nessa Kali Yuga, que significa era escura, de degradação da civilização, ela só causa problema para a própria humanidade. Não é que ela vai viver longe, contrário às escrituras, e ser feliz, não. Ela está ficando cada vez pior. Cada vez mais problema mental, psicológico, de todos os tipos. É eles mesmos que estão sofrendo. Por isso que é um dever daqueles que estão praticando alertar isso aos outros, para o bem deles mesmos. E quem já está nesse caminho já está feliz, não precisa alertar para ele mesmo. Então ele vai falar para o bem dos outros mesmo que eles não gostam, algum benefício eles vão ter com isso. O caminho que eles estão indo, eles estão sofrendo. É só olhar para o povo que está na cara deles que eles estão sofrendo com esse tipo de ideologia modernista aí. É eles mesmos que sofrem. Por mais que eles falem que não, mas é eles mesmos que estão sofrendo. Então,
Para não ir nessa onda, a pessoa vai ter que ficar firme nas escrituras, fé firme nas escrituras, na palavra daqueles que são realmente sábios, que não são tolos, que sabem o bom caminho onde quer. É o caminho que leva a Deus para a felicidade eterna, o benefício da alma, tranquilidade da alma e conexão com Deus. Então, principalmente para quem está começando nesse caminho, proteger hoje em dia é muito importante. Saber entender, o entendimento também é muito importante. Você vê o tanto que, pra vocês terem uma ideia, o tanto que entendimento é importante no cristianismo e no nosso Vaishnavismo também. Por mau entendimento, muitas pessoas caem em teorias que não existem na religião. No cristianismo, você vê a teoria da libertação, que foi intrujada e entrou até na Igreja Católica. Muita gente cai nela por não saber a Bíblia. Você vê no nosso, a mesma coisa. Muita gente não sabe e acaba achando que esoterismo é igual, que a pessoa pode tomar chá e ser iniciada, que um guru que aceita a pessoa que toma, usa droga e é iniciada é bom. Tudo por falta de entendimento. Aí é que a gente vê que o bom entendimento ajuda bastante. Por isso que é necessário estudar bem as escrituras, com fé, para saber aonde que está indo. E tem gente que acha que está indo no bom caminho, mas estão indo afundando num buraco escuro e achando que está no bom caminho. Estão seguindo pessoas degradadas, achando que está uma coisa boa e santa. Então isso é um perigo grande. Isso que é necessário compreender a filosofia, no nosso caso, o Gita. Que aí é igual falou aqui, a pessoa não vai ser enganada, não vai ter ilusão e nem dúvida. Falou aqui nas qualidades. Aqui, ó. A pessoa vai ficar livre de dúvida e ilusão. Isso vai ser conseguido quando ela não se tornar hesitante, quando ela compreender a filosofia espiritual. Então, para quem pratica, não vai ter dúvida. Então, tudo vai estar resolvido. Acabou dúvida, acabou ilusão. Ela vai olhar e vai ver, ó, isso é profano, isso está contra a escritura, isso é errado. Ela vai ver o outro falando, mesmo que para muitos soa absurdo, ela vai ver, não, essa pessoa está certa. O entendimento dela está certo. E aí pássaros da mesma plumagem voam juntos. Aqueles que têm a mesma tendência vão ir juntos naquele caminho. E os outros vão ir juntos para o outro caminho. Aquele que conhece bem essas escrituras e com fé e pratica, jamais vai ser iludido por nem que o mundo inteiro tenta levar ele para aquilo. Por isso é que um real guru, por isso é que a palavra pesado é a mesma palavra de Pedro. Por isso é que Pedro, no cristianismo, foi encarregado de construir a igreja de pedra. Por quê? É um lugar de pedra que ninguém é capaz de mover. A palavra guru significa a mesma coisa, pesado. Um dos significados da palavra guru significa pesado. Significa que o mundo inteiro pode tentar levar ela para um outro caminho demoníaco ou não devocional. Ainda assim, ele vai permanecer firme ali, pesado ali, mais do que a montanha Himalaia. É o mesmo significado de Pedro, cristianismo. Foi ele que construiu a pedra da Igreja Católica. É o mesmo significado de guru. Então, alguém que está praticando e é firme, ele vai ser essa pedra, essa rocha. Ninguém vai mover ele. Então, para isso, principalmente para quem está começando, é necessário essa firme fé e entendimento das Escrituras e oração diária, contínua, associando com devotos, escutando. Aí ela pode ser capaz de sempre se manter nesse caminho firme, adquirindo cada vez mais fé e até o final da vida, sem que ninguém seja capaz de mudar ela. Nem que o mundo inteiro tente, igual para lá do Maharaj. Dhruva Maharaj, Haridas Thakur. E aí o caminho auspicioso, se alguém fizer isso, a graça de Deus vai vir. E Deus está vendo. Aí com a graça de Deus, a gente pode progredir, conectar com Ele.
Por isso é que quem fica firme contra essas coisas vai receber muita graça divina nessa era. A gente vê em todas as religiões, quem está firme na prática, eles recebem muita misericórdia. Por esse motivo. E quanto maior a necessidade, maior a misericórdia. 99% da sociedade toda é iludida. Tudo participando de coisas contrárias às escrituras. Se esse pouquinho que segue, por ser muito mais difícil, por ser minoria, a graça cai muito mais neles. Então, se a gente é inteligente, a gente vai tentar seguir isso o máximo possível para receber essa graça. Isso é a pessoa realmente inteligente. Alguém? Antes de cantar? Então, por isso que é necessário força, né? E Shamaraj falava, Deus não é para corações fracos. Aqueles que são corações fracos nessa era, eles são desvirtuados por ideias errôneas. E os outros aproveitam da fraqueza, aqueles que exploram os outros, seja no campo religioso ou político, eles vão justo nessa fraqueza da pessoa e pega ela na fraqueza. Aí vão os dois pro buraco. Então, por isso que Shamaraj falava, Deus não é para corações fracos. Quem deve ser firme naquilo, saber o que está seguindo e sem desvio. Ninguém vai poder desviar. E a gente vai poder detectar também qual tipo de ideia é favorável para a escritura, qual tipo de ideia é desfavorável, qual pessoa que está favorável, qual que está desfavorável. A gente vai poder facilmente ver essas coisas e não vai ser enganado. Então, bom. Alguém tiver alguma coisa aí antes? Uma pergunta aí, antes de cantar. Tá. Ah, depois você escuta lá, Isabel. Você vai gostar aí. Ah, eu vou. Nossa, eu tive um problema na obra, eu tive que, na verdade, além de eu ficar sem sinal, porque ligaram aqui, tive um probleminha aí. No Amanhã eu escuto. final, vai gostar aí no final, hein? Ai, Vamos lá. Vishnu Padaya, Krishna Pesaya, Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami, Iti Namine. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shrimati Bhakti Vedanta Swami, Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi, Gaurapari Prachari Nivishesha Shunyavadi
Shati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Ashacha Deshatarine Vishnu Padaya Dakai Priyatmane Shishima Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhattavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhattavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai. Prabhupada Padma Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacha Jabardastata Shishmad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Om Vishnupad Shishmad Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Om Vishnupad Shila Guru Govind Swami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shila Bhakti Jivanacharya Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Om Vishnupad Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Param Gurupad Padma Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Jagad Guru Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Shirupanu Guru Varga Ki Jai. Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sadgoswami Prabhu Ki Jai. Namaskar Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Bhagavan Simhadev Ki Jai. Bhakta Prahlad Prahlad Maharaj Ki Jai. Shri Mahacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri Chaturmasya Vrata Ki Jai. Shri todos os glórias devotos reunidos Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Boa noite a todos. Boa noite, Prabhu. Valeu. Boa noite. Obrigada, Papu. Boa noite.